Olá pessoal! E que tal falarmos hoje sobre aquelas estruturas maravilhosas que chamam a atenção de todos os apaixonados por astronomia? Isso mesmo, hoje iremos falar sobre galáxias. E se você perdeu alguma das aulas anteriores, não deixe de acessar a playlist do nosso curso de astronomia no canal. Então bora lá pessoal, vamos entender o que são galáxias. O que são? Galáxias são aglomerados de estrelas, corpos menores, planetas, um meio interestelar formado de gases e poeiras cósmicas, anãs marrons, cadáveres estelares, muita matéria escura e, no caso das galáxias de maior massa, um buraco negro central. E tudo isso é mantido em conjunto graças à atração gravitacional. Segundo a estimativa dos astrônomos, existem bilhões de galáxias espalhadas pelo universo, sendo que a maior parte delas tem idade entre 13 bilhões e 13,5 bilhões de anos, sendo consideradas algumas das primeiras estruturas criadas no universo durante sua formação. A galáxia que nós vivemos, por exemplo, a chamada Via Láctea, lar do nosso sistema solar, tem justamente cerca de 13,5 bilhões de anos de idade. Descoberta. Por muitos anos, os astrônomos observaram objetos difusos entre as estrelas, e esses objetos receberam o nome de nebulosas, e acreditava-se que fossem aglomerados de estrelas. Mas foi em 1755 que Immanuel Kant propôs a hipótese de universo-ilha, onde ele afirmava que as nebulosas observadas eram sistemas estelares independentes e comparáveis à Via Láctea. Porém, essa ideia não foi muito bem aceita na época. Observações posteriores confirmaram que algumas nebulosas eram aglomerados de estrelas, enquanto outras eram formadas por gases e poeira cósmica. Mas foi apenas em 1922 que Edwin Hubble pôde realizar observações e cálculos que puderam estimar a distância entre a Via Láctea e a nebulosa de Andrômeda. No caso, então, a nebulosa de Andrômeda ficaria fora dos limites da Via Láctea. Hoje nós sabemos que a distância entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda é de 2,2 milhões de anos-luz, muito maior do que o diâmetro de 100 mil anos-luz da Via Láctea. E essas evidências revitalizaram e deram força à teoria de universo-ilha, já que mostrava as nebulosas como estruturas independentes da nossa galáxia. Para não confundir o termo universo e universo-ilha, então foi preferível utilizar o termo galáxia para designar essas estruturas no cosmos. Tipos de galáxia. Hubble foi capaz de observar 3 tipos de galáxias: as espirais, e essas são galáxias que têm um núcleo, um disco, um halo e braços espirais. Elas se diferem entre si, principalmente por seu núcleo e seus braços, e são divididas em 3 subcategorias: SA, que possui um núcleo grande e braços bem enrolados; SB, que possui núcleos e braços intermediários; e SC, que possui um núcleo menor e braços grandes e abertos. 2 exemplos muito famosos de galáxias espirais são a galáxia de Andrômeda e a própria Via Láctea. Outra classificação são galáxias elípticas. Galáxias elípticas são galáxias que apresentam uma forma esférica ou elipsoidal, com pouco gás, pouca poeira e poucas estrelas jovens. E as galáxias elípticas são separadas em classes de 0 a 7, de acordo com seu achatamento. E temos também as galáxias irregulares. São galáxias sem qualquer simetria circular ou rotacional, tendo uma forma bem difusa e irregular. Muitas parecem inclusive estar sofrendo a ação de estrelas em formação. Os exemplos mais famosos desse tipo de galáxias irregulares são as nuvens de Magalhães. Aglomerados. Além de existir diversos tipos de galáxias, elas também costumam ser encontradas em conjuntos. Quando esses conjuntos têm até 50 galáxias, elas são chamadas de grupos. Quando esse conjunto de galáxias tem mais de 50, até mesmo milhares de galáxias, elas recebem o nome de aglomerados. E aqui podemos destacar 2. O grupo local, lar da Via Láctea, da nebulosa de Andrômeda, tendo aí cerca de 50 galáxias, e o grande aglomerado de Virgem, que possui, se preparem, cerca de 2.500 galáxias. Formação. E como que essas estruturas são formadas?
Na verdade, não existe uma teoria que dê conta de todos os aspectos, tanto da formação como da evolução futura da galáxia. Mas através das informações que temos até hoje, é importante ressaltar que todas as galáxias conhecidas se formaram mais ou menos na mesma época e têm idades semelhantes, próximas a 10 bilhões de anos. Elas são formadas através do colapso de grandes nuvens de gás concentrado. O tipo de galáxia que será formada a partir desse colapso é determinado pela densidade do gás e a velocidade de rotação da nuvem. Em nuvens que possuem alta densidade e rotação mais baixa, a taxa de formação de estrela foi mais alta, consumindo grande parte do gás, formando as galáxias elípticas. Já nuvens com densidade e rotação mais alta tiveram uma taxa de formação de estrelas mais baixa, sem consumir todo o gás e criando braços espiralados, formando as galáxias espirais. Alguns astrônomos acreditam que as galáxias irregulares são os primeiros estágios de formação tanto de galáxias elípticas ou espirais, e elas também não costumam ter dimensões muito grandes. E mesmo as que têm dimensões grandes, acredita-se que foram formadas através de colisão entre duas galáxias. Evolução futura. Apesar de não haver uma teoria final para prever a evolução futura de uma galáxia, acredita-se que a formação estelar em galáxias continuará por volta de 100 bilhões de anos. E por volta de 10 trilhões de anos, quando as mesmas estrelas mais longevas começarem a morrer, as galáxias serão compostas por objetos compactos, como as anãs marrons e anãs brancas em resfriamento, estrelas de nêutron e buracos negros. Essa será a época em que a galáxia poderá se colapsar e os corpos serem engolidos pelo massivo buraco negro central, ou serão arremessados para o universo devido a colisões. E meu povo, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre galáxias. Espero que tenham aprendido mais sobre essas estruturas maravilhosas que estão no céu, porque na próxima aula nós iremos ainda mais distante saber o que são exoplanetas e como a vida funciona no universo. Até lá, meu povo, falou!